trabalhar com um caso clínico. Cada sessão vai receber um caso clínico diferente, sim? Esse primeiro caso clínico vamos trabalhar juntos, tá? Como? Vamos trabalhar todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo. O segundo vamos fazer já separadinhos. Então, você vê ali que é uma história clínica normal, tá? De um paciente que chega na consulta no hospital. Quando vocês vão ver uma história clínica, vocês vão ver sempre ali o motivo de consulta. O que seria o motivo de consulta? A pessoa foi procurada. Isso, é a razão, né? O motivo. Por que ela foi? Ah, mas ela tinha uma unha encravada há um mês. Mas isso motivou ela a ir a consultar? Não, tá? Mas ela tinha uma dor nas costas que já tem há uns 2 anos, que, nossa, tá dolorido. Mas motivou a consultar? Não. O que motivou? No caso aqui, a falta de ar, tá? Quando ele, nossa, tá faltando muito mais, não, agora eu vou ir consultar, sim? Ou, por exemplo, pode ter um monte de problemas, de transtornos, tá? Antigos, porém, um deles, alguma coisa aconteceu, tá? Que incomodou ele o suficiente, porque é isso, né? Você vai consultar quando tem uma coisa que fala, não, ou te assusta, ou está te incomodando muito, como para você ir lá e consultar. Então, o motivo de consulta é esse, sim? O que fez a pessoa levantar da cadeira em casa e ir consultar no médico? O que levou a mãe, né? Para, não, agora o chacinho, aquilo não está resolvendo, agora eu vou levar a consulta. Esse é o motivo de consulta, sim? Por que você veio? Por isso, ok. Depois vem um relato, ali vem um relato, tá? De tudo que envolve aquele motivo de consulta, tá? Então, por exemplo, esse aqui, você vai explicar tudo, como você desenvolveu essa falta de ar, como ela começou, ela está associada a alguma outra coisa, tá? Veio junto com algum outro sintoma, tá? Melhor, tudo que estiver relacionado com a falta de ar, vocês vão colocar ali nesse relato. É uma redação. Então, ali você vai colocar, né? Nesse caso aqui, o paciente de sexo masculino, tem 62 anos. E lembre que tudo é relevante, tá? É relevante saber a idade, o sexo, sim, tá? A profissão, o que ele faz? Tá? No caso dele aqui, ele é jubilado, é aposentado, sim? Está aposentado e ele vai ao centro médico por obra. Ele tem várias coisas. O que assustou ele é a falta de ar. Ele vai apresentando febre, mialgia com debilidade. A mialgia é o quê? Dor muscular. Dor muscular. Cefaleia, que é a dor de cabeça. Dor retroorbitária, que é a dor atrás dos olhos. Sensação de dor atrás dos olhos. Disneia, que a disneia é a falta de ar, sim? E essa disneia, essa falta de ar, é progressiva. Progressiva de 10 meses. Ou seja, não começou há 10 meses. Não começou ontem, né? Já faz uns 10 meses, um ano, que ele já apresenta, que já sente falta de ar. Este quadro de disneia, tá? Essa falta de ar, começou devagarinho para moderar os esfuerzos. Pero, ven ahí, en los últimos 3 meses fue empeorando, imposibilitando, en el momento que el paciente llega, ya dice que no puede hacer actividades de rutina, como bañarse, tomar banho, peinar-se, que seria pentear o cabelo, trocar de roupa, tá? Cada vez que ele vai pentear o cabelo, começa a faltar o ar, né? Na hora de fazer os movimentos só para trocar de roupa, já falta o ar, sim? E essa falta de ar se está associando a edema é inchaço, tá? Edema, o que quer dizer edema? Edema é acúmulo de líquido, água onde?
No interstício. No interstício, tá? Edema é líquido no interstício. O edema não é no intracelular e não é no intravascular, tá? O edema é quando o líquido se acumula no interstício, sim? Onde tem o edema? Em membros inferiores. Lembrem que MI é um membro. MI, 1. Aí você tem que especificar direito ou esquerdo. Membro inferior direito, membro inferior esquerdo. Se está duas M, duas I, está falando dos dois. Membros, é plural, tá? Membros inferiores. E dor na região costal. Onde seria costal? Na lombar. Não, se é lombar, embaixo, né? Em cima. Atrás do pulmão. Isso. Recentemente, manifestou um síncope. Cara, teve um síncope e não foi consultado, tá? O que é um síncope? Desmaio. E que característica, ó, para ser síncope, eu posso desmaiar e fazer assim, e desmaiando, mas para ser síncope tem que ter o quê? Perda de consciência. Quem falou perda de consciência? Tá? Porque tem pessoa que desmaia, fica com o olho fazendo assim e lembra de tudo, né? Não perde consciência. Agora, o síncope é quando apaga. Tá? Apagou, já não é desmaio. Sim? Desvanecimento. O síncope é quando a pessoa perde a consciência e geralmente tem que prestar atenção sempre e perguntar se houve relaxação de esfínteres, que também é um dado importante. Sim? Fez xixi quando desmaiou? Tá? Sempre. E outra questão que sempre tem que perguntar no síncope, paciente, desmaiou, perdeu consciência, lembra alguma coisa? Não lembro de nada, tá? Quem estava ao redor, estava acordado, tentando acordar, não. Então, houve perda de consciência. Relaxou esfínteres, sim ou não? E como acordou? Isso é importante também, tá? Quando acordou como? Sim. Por que seria importante perguntar sobre os esfínteres? Exatamente, porque aí sim, e já orienta hacia as causas, tá? El síncope não precisa procurar muito. Síncope é a causa ou é cardiovascular ou é neurológica, tá? Síncope, ou é cardiovascular ou é neurológica. Então, esses dados, se houve perda, relaxação de esfínteres, como acordou, se acordou bem ou acordou, demorou em voltar, já também ajuda a orientar sobre a causa, sim? Ou se acordou falando estranho, com a boca puxando para um lado, babando do lado, e aí já orienta mais para quê? Síncope de causa neurológica, sim? Então sempre lembre que o médico, na hora da anamnese, tem que ser detetive, tá? Tem que perguntar tudo, tudo tem que perguntar, tá? E tudo tem que anotar porque é relevante, mas a gente tem que saber também o que deve perguntar, tá? Eu não sei o que procurar se eu não tenho conhecimento, tá? Então, é tudo um síncope. Se o médico que hizo a história clínica escreveu síncope porque perguntou se houve perda de conhecimento há um mês, tá? E relata que ustedes viram aí que dice que manifiesta, ¿sí? Sempre que ustedes van a hacer una historia clínica, tienen que colocar paciente relata, paciente manifiesta, paciente diz que, paciente refere que, porque vocês não têm como objetivar, tá? Estão falando que o paciente está dizendo que. Estão entendendo a diferença? Vocês não vão falar paciente com dor lumbar, não. É subjetivo do paciente. Paciente diz que sente dor lumbar. Estão percebendo a diferença? Paciente diz que teve um síncope. Paciente diz que é fumante, tabagista. Paciente refere que teve tal cirurgia. Vocês não têm como constatar e falar que aquilo é uma verdade absoluta.
Então, sempre, né, na hora de confeccionar a história clínica, lembrar de vocês colocar que o paciente que está manifestando, que está relatando aqui. Se for a mãe que está vindo, mãe relata que se o paciente chegou inconsciente e ela está levando ele no hospital, acompanhante tal relata que aconteceu isso. Estão entendendo? Ótimo. Então, ele se manifiesta dor sordo. O que é um dolor sordo? Você o que pensa quando sordo, surdo? Não é que não é uma dor que não ouve, que não escuta. Isso, uma dor difusa. Se você pergunta, vocês vão ver uma dor, por exemplo, que eu pergunto, onde dói? Dói aqui. Nossa, você consegue objetivar, localizar com precisão o local da dor, tá? Agora, tem dores que não são fáceis, né, de declarar, de objetivar, de localizar. Então, esse tipo de dor é dor difusa, é uma dor surda. O que seria uma dor surda? É aquela dor que não é fácil de localizar, é uma dor que não passa, mas também não me incomoda, não me incapacita, tá? Tipo, eu continuo trabalhando, continuo fazendo tudo que tenho que fazer, porém aquela dor tá ali. É aquela dor que a gente, tipo, fala a região, mas não sabe explicar onde está dando. Por exemplo, dói por aqui, eu sinto algo aqui, não sei se é isso, no caso dele é na região lombar. Então ele fala, tipo, seria uma dor aqui. Mas onde dói? Mas você dói tudo, né? Uma dor assim que não passa, que tá lá, que fica. Essa seria uma dor sorda. Ó, ele refere como uma dor de cansaço, tá? Uma dor que ele fala, parece que tá sempre, né? Uma dor de cansaço na região lombar e membros inferiores, ou seja, daqui para baixo, tudo, né? Essa dor que não melhora, mas também não piora. E essa dor que está sempre ali, tá? Levou ao uso contínuo de analgésicos comuns, ou seja, ele deve tomar o quê? Paracetamol, ibuprofeno, né? Uma dipirona. Apesar de que o paciente sempre atribuiu, ou seja, sempre ele achava que todos aqueles sintomas que ele tinha era normal da idade. Sim? Aquele famoso que a gente já fala de normal, né? Bueno, antecedentes. Aqui que você começa a perguntar tudo do paciente, tá? Se o paciente se conhece, olha só, se conhece, né? Hipertenso, diabético, aí vocês vão colocar, no caso do paciente, ele diz que é hipertenso controlado, ele diz que a hipertensão está controlada, estava aqui, tá? Dejó hace un año e fumou durante 30 anos. 2 pacotinhos por dia. Quem fuma cigarro eletrônico não se assusta, né? Porque cigarro eletrônico vezes 2 ou esse ali. 2 pacotes por dia. Lembrem que o tabagista, né? Quem faz abuso também de álcool, ele sempre minimiza. Então, se ele fala que estava fumando 2 pacotes, provavelmente era mais do que isso, né? Quem faz abuso de álcool, você pergunta quanto você bebe? Não, meia garrafa de cachaça, deve ser umas 3, 4, tá? Então, sempre que lembra, minimiza. Mas, bom, ele admitiu 30 anos fumando e ele só parou, olha só, só parou há um ano atrás, que foi mais ou menos quando ele começou a ter falta de ar. Provavelmente foi a falta de ar que levou ele a parar de fumar. Bom, ali, se ele tivesse algum antecedente cirúrgico, vocês iam colocar, tá? Se ele tivesse alguma cirurgia, vocês iam colocar. Se fosse mulher, vocês iriam colocar ali antecedentes ginecobstétricos, AGO, antecedente ginecobstétrico. Que antecedente ginecobstétrico se coloca na mulher? Se já teve filho. Vocês vão colocar primeiro a menarca, a data da primeira, a idade, não data, né? Ninguém lembra a data. Eu lembro a minha data, porque foi 21 de setembro, dia da primavera. Eu falei, ai, que legal, né? Feliz dia da primavera pra mim, né? E aí veio a minha avó, tu floresceu, né? Aquele comentário, floresceu.
Aquele comentário tipo, ah, tá. Aí você vai anotar a idade, mais ou menos. Se for uma mulher menopáusica, que já entrou, né, no período da menopausa, vocês vão colocar também a idade aproximada, ou se estiver no climatério. É importante saber isso? Claro! Nossa, tem consequências cardiovasculares importantes, né? Já está no período da menopausa. E muitos outros também. Professora, mas vocês são perguntas que se sustentam daquilo outro. Por exemplo, nesse caso dos antecedentes de neurobstétricos. Se ela está com uma queixa que não tem nada a ver com isso, eu tenho que realmente colocar que minha anamnese ficaria gigantesca nesse caso, não? Vai que você acha, tipo, você, nesse momento, você consegue falar que qual antecedente, qual dado da história dela é importante ou não? Não. Então, pronto. Você respondeu a pergunta. É melhor pegar um excesso do que falta. Não, excesso, é tua obrigação. É tua obrigação legal. Obrigação legal. Porque depois ela vai para outro médico e ele descobre que o problema dela, tipo, a hipertensão dele, vamos fazer conta que é uma mulher, está associado a uma eclâmpsia que ela teve numa gravidez. E olha só, ela teve abortos, que tu não perguntou porque achou que não era importante com isso. E fala. Eu trabalhei num caso que aconteceu quase. O médico atendeu, inclusive era formado, acho que era na Bolívia. Ele não fez uma anamnese completa. Quando a gente faz uma anamnese, a gente tem que escrever tudo no prontuário. Esse prontuário fica registrado. É um documento legal. É um documento legal. A equipe médica toda faz. Tu não pode nem mudar depois. Se você faz parte da equipe médica, você assina esse prontuário e fica a sua parte que você perguntou ou não, de toda a equipe. E aí, o médico em si não perguntou para um paciente. Mas ele fez uma pergunta ótima. É muito bom isso mesmo. Muito. O que aconteceu? Estavam 3 médicos e um só não fez a anamnese completa. E esse que não fez a anamnese completa, infelizmente, ele era recém-formado. E esse mesmo paciente acabou indo para uma outra UPA lá da mesma cidade. E dentro da UPA, ele sofreu um AVC e ele não resistiu. Ele teve complicações e não resistiu. É pior ainda. Foi. A família dele entrou com um processo e esse médico está com CRM suspenso por ele. E no caso da minha tia também é médica de UTI. E foi por causa do prontuário bem feito que a família também entrou na justiça por causa da criança que teve complicações. Se não fosse o prontuário, ela tinha também tido algum problema. O prontuário fica aí tudo. Geralmente quem trabalhou mais em área médica, assim, a gente sabe mais por causa disso, porque tudo que a gente faz fica documentado. Então, quando você pega algum processo, alguma coisa, a sua defesa é o processo. Então, esses processos eles ficam arquivados anos, porque você pode ir lá, pegar esse documento e provar que você perguntou o que tinha que ter perguntado, mas se não foi uma fase só. No Brasil, o prontuário médico tem que ser, eu sei que já vai ser guardado por 20 anos, não vai ter isso, né? Pode ser. Sim, é documento legal. Eu que pode te salvar ou te afundar se você não fez bem feito, né? Pelo menos na psicologia 10 anos. Não, os médicos é 20 anos. 20. Para a equipe médica é 20 anos. Tanto de diagnóstico e prontuário assinado é 20 anos. A estrutura da anamnese, o ideal é sempre assim, o que ele está sentindo, o que ele sentiu no passado, antecedentes, exames. Sim. E olha a importância de você colocar paciente diz que. Vamos fazer de conta que o paciente está me enganando. Você cumpre a tua obrigação legal de perguntar. Você é hipertenso? Você é diabético? E ele fala, não sou. E ele é. E ele sabe que é. Mas ele fala para você que não é. Aí você fala, paciente relata que não é. Você tem que colocar niega. E essa história clínica é só positivo, tá? É só positivo. Porque história clínica que vocês vão fazer, nossa, é mais complicado que isso. Porque você ainda vai colocar tudo que você perguntou e ele disse que não tinha, tá? Aqui a gente coloca só o que ele falou que tinha. Mas aí você vai colocar cirúrgico, paciente nega haver se realizado cirurgias. Você vai perguntar, tipo, aqui é só hipertenso ou tabagista. Você vai perguntar, você é diabético? Não, nega diabetes.
Você tem algum transtorno, sei lá, autoimune? Não. Paciente relata ou nega enfermedades autoimunes. Você teve, então tudo que tu vai perguntando e ele fala não, você vai colocar paciente nega, ou você coloca só, e na prática a gente só coloca a sigla e vai colocando um negativo no lado, né? Você vai colocando, por exemplo, sei lá, hipertensão arterial, negativo, diabetes, negativo, tabagismo, negativo, tá? Mas você tem que pôr, porque daí dá um problema, vai para o juez, tu anamnese, por lo menos acá estou constatando que eu questionei tudo isso para o paciente, porém ele negou, tá? Ele disse que não tem, então, agora se tu não coloca nada, só Deus sabe, né? Tu perguntou, não perguntou, ¿sí? Então esta história clínica, para resumir, tiene solamente los datos positivos, pero quando vai nascer, aí tudo que ele falou que não, tu vai colocar, tá? Então é muito importante, sim? A história clínica tem que ser super completa. Vocês vão ficar carecas de tanta história clínica que vão ter que fazer, tá? E o que mais você faz, a história clínica vira um protocolo na tua cabeça, sim? Então depois é um automático, tá? Então você sabe, tanto tem hospitais que já vem para marcar X, né? Já vem para marcar X, inclusive, sim? Então assim, isso já depende de onde vocês vão trabalhar. Tem lugar que você tem que escrever tudo, tem lugar que só de marcar X, tem lugar completo, sempre completo, mais se completo tem possível. alergia, medicação, se não Tudo. Então ali embaixo vocês vão colocar, ali no antecedente coloquei só positivo, mas daí, por exemplo, esse paciente aqui, que erro você já vem de cara ali? O que não foi colocado? Antes tem que ver. Esse aqui é uma história que eu puxei, tá? Hospital. Ô, prof, eu saí de um processo porque eu tinha raio-x inicial e final do paciente. Eu Olha saí só. de um processo. Uma paciente colocou na justiça um procedimento. Ela foi no início para mim, aí ela resolveu fazer com outro profissional. E aí, quando ela fez com outro profissional, na verdade ela passou por 3 profissionais depois. E aí, um deles fizeram o serviço mal feito. E aí, ela foi e colocou todos os profissionais, desde o primeiro, que fui eu, até o último, na justiça. Então, por causa do raio-x que eu tirei, aí ela voltou pra mim. Aí eu tirei outro raio-x, então eu tinha um raio-x do início e do final. Nesse meio tempo, ela disse que não tinha passado. Eu disse: você passou. Você passou porque tinha lá procedimentos que eu não tinha feito. Então, o que eu escrevi lá no prontuário dela, eu sabia o que eu tinha feito na boca dela. Então, eu saí de um processo por causa disso. Não, por isso que eu te falo, é que te salva, né? Mas ali, por exemplo, que dado está faltando ali importante? Que deveria ser positivo. Falei ali, tudo que é negativo não está anotado, beleza. Então, paciente, mas que dado está faltando ali? Paciente hipertenso, né? Descontrolado. Isso, e que medicação ele toma? Como ele toma? Né? Não está anotado. Olha só, aí já tem um erro na história clínica, tá? Sempre que depende muito de quem a gente está atendendo, né? Porque quando a gente entra numa unidade básica de saúde, as pessoas não são muito, elas não têm muito acesso à educação e tudo mais, a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais inteligente nesse caso, porque se eu pergunto para um senhorzinho que trabalhou na roça a vida inteira, o senhor tem hipertensão? Ele vai falar: não. O senhor tem diabetes? Não tenho nada, não tenho problema nenhum. Aí o senhor toma algum remédio? Qual remédio o senhor toma? Remédio tal. Vai descobrindo todos os problemas que essa pessoa Claro. tem. E às vezes passa um remédio, o médico passa um remédio, por exemplo, para dor. Aí a pessoa começa a tomar aquele remédio para dor, ele não pode tomar constantemente, não pode ter uma constância muito grande naquele medicamento, ele toma e começa a ter outros problemas. Então, tem sempre que consultar quais os medicamentos que essa pessoa
Tudo, as alergias, né? Tem alergia a medicamento, tem alergia alimentar, tem que perguntar absolutamente tudo. Numa anamnese, você coloca... Fala em voz alta, porque esse é prático, né? Tipo, a tua pergunta é pra tudo. Uma anamnese, você coloca os medicamentos, por exemplo, ele colocou ali que tem uma hipertensão controlada. E aí você vai escrever o medicamento que ele toma. Mas, por exemplo, cabe a você perguntar em uma anamnese outras medicações para aquele problema que ele já tomou, você precisa registrar? Tudo. Assim, só adicionar uma coisa, porque muitas vezes eu vejo os médicos e com a administração da justiça sofrem muito com essas coisas, né? E assim, eu acho que a maneira com que você sabe lidar com essas coisas, posteriormente a esses erros médicos, porque assim, qualquer um está sujeito, às vezes é muito importante. Também tem, às vezes, um outro lado. Igual, tem um caso muito famoso na cidade do interior, não tem muito tempo, uma mulher capotou a festa da 24, causou um cachorro, tal, caiu no chão do cachorrinho dela, e ela arrancou o braço, foi mandada para o PSF, uma cidade de 4.200 habitantes, e a médica recém-formada, que estava no PSF, não enviou o braço. E aí ela ficou amputada por causa disso. Foi mandada para o helicóptero e tudo. Jogou fora o braço. Esposa de um dos casos mais ricos da região. E como era uma pessoa recém-formada, tudo bem, até o que eu sei, não tem nenhum processo por ela, deixou, até porque não havia muita coisa para fazer, ou não daria muita coisa para ela, assim, relevou. Então, assim, às vezes a maneira com que você lida com isso, até um pouco de sorte, e há uma união também muito grande, às vezes até da classe e tudo mais, é uma coisa assim, tanto de perder o sono, mas sempre de evitar, né, o erro. Sim, a gente tem que aprender dos erros nossos, mas principalmente dos outros, tá? Tem que aprender dos erros dos outros. Porque nossos erros, geralmente, são fatais. Então, tem que esperar errar para... Ele falando aí da pessoa recém-formada, geralmente essas pessoas recém-formadas sofrem muito com algumas coisas, né? O meu exemplo, meu primeiro dia como enfermeira, eu fui numa unidade básica, assumi uma unidade básica. Para quem não sabe, o enfermeiro ele é o total responsável por tudo que acontece na unidade básica. E eu estava sem médico. E chegou uma paciente para mim saturando 50. Ela estava, péssima. Não tinha oxigênio, não tinha carrinho de reanimação, não tinha nada. Com 50 tem que entubar. Exatamente. E assim, eu tive que relatar tudo, eu chamei o SAMU, né, para poder me dar essa assistência. Foi bem difícil porque quando não é um médico que está chamando o SAMU, eles têm uma certa resistência ali de ir mandar logo a ambulância. Mas, assim, eu relatei tudo. Essa paciente, ela voltou lá outras vezes com os mesmos sintomas, porque os pacientes eles não têm consciência do para que serve uma unidade básica de saúde, para que serve um hospital. Eles fazem o contrário, eles vão no hospital quando não precisam. E aí, tipo, eu tive que relatar tudo isso e isso ajudou muito a salvar a vida dessa mulher, em alguns aspectos, porque eles não teriam tempo de perguntar, porque logo depois essa paciente teve uma parada, ela não estava consciente. Então eles não sabiam nada dessa paciente. Quem teve o primeiro contato com ela fui eu, e ela, enquanto ela estava consciente, eu consegui fazer todas as perguntas, e isso ajudou a salvar a vida. Sim. E você também, né? Porque às vezes poderia ter respingado, digamos, se desse tudo errado, né? Podia ter respingado lá em quem recebeu primeiro. Daí... Exatamente, se a gente não faz a observa bem, porque tem gente que tá de boa e não tá legal, assim, parece que tá bem. Não, por exemplo, esse caso, essa paciente complicou, teve que ser derivada. Ela vai ter que levar o histórico, anamneses, o prontuário de ingresso. Pronto, ela já não pode fazer mais nada. Tipo, ela não pode mais mexer. Depois, esqueci de anotar. Não pode mais. Já era. Vai. Se essa paciente vai morrer, tiver alguma complicação decorrente do atendimento, aquele prontuário já vai para a justiça, já vai para o juiz, pronto. O que você anotou, imprimiu, guardou ali, é para a vida toda. Não? Tanto que é ilegal e está sujeito também a retirada, assim, inabilitação de registro, mudar, fraudar história clínica. Então, se você vai querer, o paciente entrou na justiça, vou mudar aqui uma coisa, vou acrescentar. Nossa, se fizer isso, fraude,
pior ainda, né? Tem um mecanismo, né, de prontuário, você tem que preencher todas as linhas e quando você termina, você tem que sobrar um espacinho, você tem que Não, isso vocês vão ver, mas depende, isso depende. Depende onde você trabalha, tá? Depende onde você trabalha. Tem lugares que é uma folha branca, né? Só nome, motivo de consulta, antecedente, você tem que escrever tudo, né? Mas quando a gente coloca uma medicação, a gente faz pra ninguém escrever embaixo. Sim, mas como eu te falo, isso depende da instituição onde você está. Ali que você tem que ter a parte de quem faz controle, de quem faz auditoria de prontuários, né? Seja uma pessoa legal, que fica no pé dos médicos. Olha só, você fez o prontuário e depois que terminou você não fez o risquinho, né? Então é importante nos hospitais ter uma pessoa que se dedique a isso, que faça auditoria de prontuário, que fique sempre controlando. Cara, tu recebeu o paciente, fez o prontuário e não assinou. Vai lá assinar teu prontuário, né? Recolher assinaturas. Geralmente os hospitais grandes têm alguém que faz isso. Que fica no pé. É? E o tempo para fazer tudo isso? É por isso que demora quando entra um paciente. Ou então digitado, né? Que é a maioria. Depende de onde você vai trabalhar, tá? Quando vocês fizerem um internato e vão lá no interior aqui do Paraguai, vai ter que escrever à mão. Aí talvez você chegar lá e uma folhinha assim, né? Que diz data, fecha, nome do paciente, MC, motivo de consulta, antecedentes de enfermedade actual, antecedentes personales patológicos, e só. La doctora Fanny, quando falava, estava fazendo na sala que hacía muito ruído. Sim. E a doutora Fanny falava, por isso eu não detengo lá a classe por ruído. Eu não paro a aula porque tem ruído, porque no hospital vai estar gente parando, não sei o que lá fazendo, e se você tiver que escrever e evoluir, você precisa evoluir para o paciente. Barulho que a gente Sim, você tem que fazer aquilo. É. Esse calo aqui nesse dedo é de. Não estou mostrando o dedo do meio, estou mostrando o meu. Se tiver um estagiário, bota o estagiário. Tá? Bueno. Estagiário aí, ó. Entonces, aí viene el examen físico. El examen físico igual, tá? Aí foi só anamnese, foi só conversinha, foi só conversa. Depois vocês vão para o exame físico. O exame físico também, você tem que colocar todo. Este exame físico, sim, também eu fiz ele curto porque é o primeiro contato. Nos outros casos, estudos de casos que a gente vai ver, a gente vai fazendo eles mais extensos, mais completos, para vocês irem se acostumando. O que colocamos no exame físico? O exame físico também tem que ser protocolado na cabeça. Tem que fazer tudo numa ordem certa, tá? Se um dia você começa por anexos, outro dia você começa pelo abdômen, outro dia você começa pelo tórax, e vai virar uma bagunça. Tem que criar um protocolo de examinação, tá? Qual é o protocolo certo? Isso tem umas coisas que sim precisam uma ordem certa, mas tem outras que já dependem do profissional, tá? Tem profissionais que começam com cabeça e cuello, para examinar faneira, boca, mucosas, gânglios submaxilar, cervical posterior, examinar couro cabelo. Gente, você tem que examinar tudo. Mas o paciente tem falta de ar, precisa examinar tudo? Sim. Porque às vezes você acha que uma infecção no cabelo, que quem sabe aquilo também não pode gerar uma complicação. Quantas vezes o paciente vem por controle ou dor de garganta e você acha infecção urinária, acha uma hérnia, acha um problema, sei lá, um câncer, um melanoma, examinando, tá? Então, o motivo de consulta não deve ser limitador nem na anamnese e muito menos no exame físico. O exame físico tem que ser da ponta do cabelo até o último dedinho do pé, tá? Já me aconteceu de achar um paciente, né, e falar, nossa, tal médico fez o que nunca fizeram, muito raro.
Ele me examinou tudo. Eu fui lá fazer um check-up, ele me examinou tudo. Nossa, escutou, fez deitar, viu minhas costas. Até pediu para tirar o sapato, ele olhou a unha do meu pé. Falei, nossa, isso é muito raro. Falei, não, isso deveria acontecer em todas as consultas. Mas infelizmente é muito raro. Eu nunca vi isso. Eu uma vez fui no dois de garganta, nem minha garganta ele olhou. Os médicos do Brasil é assim, né? Então, o que acontece? Mas você tem que ser diferente. O que você acha que esse paciente vai voltar? Não. O paciente que foi no médico, que examinou ele tudinho, vai voltar? Vai voltar. E se ele tiver que levar a mãe no médico, vai levar para quem? Se ele tiver que recomendar com os vizinhos um médico, vai recomendar quem? Se ele tiver que levar os filhos para o médico, vai levar para quem? Mas não é pediatra, tanto faz. Igualmente ele vai levar, tá? Sim, porque ele não confia mais nos outros, vai levar nesse aí. Gente, aconteceu até com o meu cachorro, tá? Eu sempre levava, não levo, porque a gente é médico, daí não levo veterinário. Ai, isso é triste, né? A gente não leva nem os filhos no pediatra, mas a gente vai levar o cachorro no veterinário. Vai resolvendo tudo em casa, né? Daí também já me aconteceu, levar no veterinário, nem nunca ninguém. O veterinário também olha assim, não, nada. Já me aconteceu levar no veterinário que, meu Deus do céu, examinou tudo, a sua orelha, embaixo, os patinhas, auscultou, tocou na barriga, fez um monte de coisa. Falei, meu Deus do céu, nunca examinou. Pronto, casei com ele. Casamento para a vida inteira. Nunca mais levei em outro. Né? O cachorro faz assim, levo naquele ali, no Alisson. Eu sempre falo, ele é meu doutor House dos cachorros. Né? Então é muito importante, tá? Vocês sempre vão achar. Gente, sério, tá? Vocês sempre vão acabar achando outra coisa. Tá? Que o paciente achou que era irrelevante, tipo uma pinta, né? Sempre está coçando, descamando, mas tá? Então sempre tem que examinar. Começam como? Uma boa forma de começar um exame físico é sistema neurológico. Então ali vocês vão colocar se o paciente está como? Está lúcido, está desacordado, sim? No caso deste paciente está lúcido. Como está? Está orientado? Bom, depois que vocês perguntaram tudo da vida dele, não perguntar que dia é hoje. Não, você já sabe que o paciente está orientado, que sabe, né? Então já se sobreentende que o paciente está bem, está orientado, tem uma boa memória, está orientado em tempo, no espaço, sim? Aqui vocês falam sobre pele, anexos, tá? Se o paciente estiver pálido, se o paciente estiver... como? Perdão, que responder as pessoas. Tudo que é orifícios, tá? Então, por exemplo, e anexos. Então, por exemplo, aqui vocês vão colocar se o paciente estiver ictérico, tá? Se estiver com icterícia, aqui na coloração amarilla de piel e mucosa. A icterícia se vê melhor sempre na esclera. Por quê? Porque tem pessoas que são meio amareladas já de natureza, né? Ou se estiver bronzeada, tá? Ou se tiver uma pele mais morena. Ou seja, pode ser mais difícil de visualizar, principalmente a icterícia quando ele é mais leve, na pele. Então, sempre vão conseguir visualizar muito bem na esclera, tá? Às vezes, o paciente está meio amarelado, já me aconteceu, né? Uma paciente que comia todo dia a moranga. Todo dia comia moranga, tá? As mãos dela eram amarelas. A mão era tipo alaranjada. Parecia o caderno, Abóbora. Bem rosinha. Sabe a moranga? Aqui, a moranga. Aqui a moranga. Moranga, todo dia, moranga, cenoura, porque ela achava que tinha muito a vitamina, beta-caroteno, que protegia a pele. Gente, ela era dessa cor, mas você olhava para ela e você pensava, meu Deus, o paciente está com icterícia. Se olhar a esclera, estava branquinha, tá? Então a esclera não mente, a esclera nunca mente. Aí vocês vão colocar também se o paciente tiver signos de cianose. O que é a cianose? Coloração azul, tá? A cianose generalmente se observa em regiões acras, tá? En terminações. Então, van a ver a cianose onde? Em lábio, nariz, orelhas, pontinha dos dedos, tá?
Então, sempre olhar as unhas do paciente, tá? Ali vão avaliar também a perfusão periférica do paciente. Alguém que já foi consultado? Como? Alguém que já foi consultado pelo médico? Não, porque eu ia perguntar quanto tempo no mínimo uma consulta, o mínimo possível. Coisa que você acha? Porque é importante tudo isso, mas quando a gente vê isso, a sensação que a gente nunca foi consultado. Sério isso? Sim. Não, vocês estão se confundindo, lamentavelmente. Mas assim, ainda no serviço público tem médico que faz isso. Mas a gente está indo devagar porque também eu estou ensinando. Na prática, vocês fazem isso rápido, vocês dão uma olhada e pronto, já viu tudo, tá? Mas os estudos, eles têm tempo, né, de um paciente para o outro. Outra coisa, enquanto eu estou examinando o pescocinho dela, tentando achar íngua, vai que ela vem por outra coisa, por dor de, sei lá, por, não sei, ou até por um check-up, eu acho uma íngua aqui supraclavicular. Às vezes você faz um diagnóstico de linfoma num paciente. Então, enquanto eu estou, por exemplo, aqui vendo, vamos ver aqui gânglios, está tudo bem, eu já estou olhando a esclera, já estou olhando a boca, tá? Então, não é assim que uma coisa por vez, sim? Tira a língua para fora, entendeu? Já vou adiantando, já vou examinando, sim? Enquanto, olha só, enquanto o paciente abre a porta e vem caminhando da porta até a mesa, você já vê se o paciente está caminhando bem, se o paciente não tem nenhum transtorno de equilíbrio, tá? Se ele anda de forma estável, ou se ele vem caminhando assim, ó, eu já sentiu que lá, depois do exame físico, sim? Enquanto está sentado conversando, vocês estão percebendo como ele respira, se ele está com tosse, tá? A forma de falar, se ele está gesticulando bem, se não tem algum borramento de rugas, né? De um lado da cara, o paciente está com as mãos na mesa, vocês já estão olhando a perfusão periférica, não precisa parar tudo para agora vamos ver cianose. Não, tá? Você já está vendo a pontinha dos dedos, você está olhando na orelhinha, no nariz, estão entendendo? Então essas coisas depois você vai escrever, mas você já vai vendo isso no decorrer da anamnese, está conversando com ele, examinando, você já vai adiantando, tá? Só que aqui você vai anotar. E a escala de Glasgow, que você tem que procurar, tá? É uma escala que mede o nível de consciência do paciente, tá? Nível 15, tá bom, tá? Dali para baixo tem diferentes escalas. Vocês vão procurar como que eu avalio uma escala Glasgow. Isso você já tem que saber, tá? Porque quando tá chega um paciente de emergência, se não está legal, daí você tem que chamar o plantonista-chefe, tem que chamar o coordenador, ele vai perguntar qual que é o Glasgow do paciente, tá? Você tem que saber, tá? Aí eu vou pro resto, tá? Vou descendo, vou pro tórax. O tórax, tanto faz auscultar, apalpar. Você apalpa o tórax? As costelas aqui. Sim. Sim. Tá? Sim. Eu posso apalpar o que no tórax? Pode sentir as respirações, verificar essa parte do coração. Isso. Então o que eu vou fazer? Aqui, como protocolo, eu sempre primeiro ausculto, depois meto a mão em tudo, tá? Abdômen também, já vamos ver por quê. Primeiro ausculto, depois que eu coloco a mão. Então, ali vocês primeiro vão ir a auscultar, vamos ter uma prática sobre isso. Tem lugares específicos onde eu vou ouvir. Qual que é a meta da auscultação cardiovascular? Ouvir os ruídos cardíacos. Quantos ruídos temos normais? Ninguém nunca ouviu o coração de outra pessoa? Eu ouvi ontem. Tá, e faz como o coração? Tunta, eu gostei. Tunta. Então, quantos ruídos tem? Tunta. 2. Só tem 2 ruídos. Tunta. Você repete. Tunta, 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 tunta. Ótimo. Então, eu devo ouvir quantos ruídos? Só 2.
Se eu ouço 3, tá errado, né? E se eu ouço outros ruídos, tá errado, né? Tá errado. Então eu tenho que ouvir tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ali, vou colocar ruídos. Esses ruídos podem estar num som forte ou hipofonéticos, tá? É como se eu estivesse lá longe. Daí você faz, se aqui o negócio não está funcionando, presta aí, pega outro estetoscópio, mesmo assim, longe, tá? Então você relata que os ruídos estão com o barulho, o som é mais baixinho do que o normal. Como que eu sei se mais baixo, menos baixo do que o normal? Você tem que ouvir muito, tá? Tem que fazer muita auscultação para se acostumar a qual é o som normal que eu deveria ouvir no batimento cardíaco. Dá pra comparar ali na hora ler comigo, não, né? Dá. Pode? Dá. E nessa região do intestino, quando a gente coloca para escutar, que se não escutar nada é problema também. Sim, tudo. Exato, é gravíssimo. Obstrução, infarto. O que acontece aí? Bom, auscultação cardíaca, ruídos normofonéticos. Aí você tem que colocar, não se escutam ruídos agregados, tá? Como sopros, ótimo. Depois você vai estar ali escutando, já passa pro pulmão, tá? Daí você começa a escutar o pulmão. E no pulmão, não devemos ter um único ruído normal, que é o murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular, tá? Ou bolhas vesiculares, em espanhol é murmúrio vesicular. Es el ruido normal del aire entrando y saliendo por la vía respiratoria, tá? Aquele barulhinho normal que faz o paciente respirando, tá? E você ouvindo o ar entrando e saindo. Esse é o murmúrio vesicular. Esse murmúrio vesicular deve se ouvir em todo o campo pulmonar. Você tem que ouvir o murmúrio vesicular aqui, 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 por tudo, tá? Quando você ouve de um lado e do outro lado não, Quando você ouve só em cima e embaixo não, tá? Então você tem que ouvir tudo. Você tem que colocar o estetoscópio em todo o campo pulmonar, sim? Todo, não se coloca só aqui, aqui, pronto. Não, você tem que ouvir todo o campo pulmonar, dos dois lados, tá? Ali, no caso deste paciente, está diminuído em las duas bases, tá? Ou seja, na base dos dois lados, o murmúrio está bem pouquinho, bem baixinho. Depois viene, não está aqui anotado, pero después ustedes van a hacer la palpación, ¿tá? Van a hacer la palpación de... van a colocar la palpación de el aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. ¿Qué examen de palpación para palpar se hace? De excursión respiratoria, ¿tá? Ustedes van a colocar la mano atrás del paciente, vamos a ir bien. Van a colocar la mano atrás del paciente, o se puede hacer así, así más fácil. Y van a tocar con los dos deditos, ¿tá? ¿Consiguen ver? Levanta un poquito. Van a colocar, ¿tá? A mão aqui en el hombro y van a tocar con los dos pulgares. Van a pedir para el paciente respirar bien hondo, respirar hondo. Y de ahí tiene que haber una separación, un afastamento dos dedos durante a inspiração profunda. Tá? Quer dizer que ela tem uma boa excursão respiratória. Que outra palpação se faz? Na parte cardiovascular, sim? Sim. Excursão respiratória. Que outro exame, que outra palpação se hace en tórax? La zona de máximo impulso, ¿tá? Que se coloca la mano en el ápex, a la altura del ápex, y si el paciente es delgado, pues ápex. ¿Cuál es el ápex cardíaco? La punta. Corazón tiene esta forma, ¿no es cierto? Sí. Pelo menos o corazón do franguinho que eu como domingo tem essa forminha, né? Bueno. ¿Cuál es el ápex? La punta. ¿Cuál es la base?
Así, así. ¿Cuál es la base? Del lado. Encima, mas encima onde? Del lado. Aqui? Do lado esquerdo. Pra frente e pra cima. ¿Lo estás ouvindo? ¿Cuál es la base? Se ele fica meio assim, esquerdo, chutando direito. La base es la línea fibrosa de inserción de las 4 válvulas cardíacas. As 4 válvulas estão na mesma linha ou não? Não. Claro que sim. Sim, que ele fica assim. Que tú ves uma arteria saindo aqui, outra aqui, outra coisa. Mas onde estão as válvulas? Todas ellas están en un mismo anillo fibroso. Yo voy a ver las válvulas. ¿Sí o no? Sim. Sí. Ese anillo fibroso es tan importante, lo vamos a ver en cardio, porque es el responsable del retraso en la conducción entre las aurículas y el ventrículo. ¿Alguien vio un corazón latiendo en la televisión? Sí. ¿No? El corazón no se contrae, todo al mismo tiempo hace tuk tuk, tuk tuk, ¿o no? Sí. Sí. ¿Qué retrasa? Tuk tuk. ¿Por qué se tiene que contraer primero arriba y después abajo? Lo primero, o sangue da aurícula tem que encher o ventrículo. Se se contrai isso ao mesmo tempo, ia dar ruim, né? Que a fibrilação auricular começa a contrair tudo ventricular. Aí o que acontece? Contrai arriba, baja la sangre, contrae abajo, cuando contrae abajo, expulsa, ejecta. ¿Tá? Bueno, entonces las cuatro válvulas, ¿sí? Las aurículo-ventriculares y las válvulas arteriales están todas en el mismo plano, en un plano fibroso, ¿sí? Ellas no están insertadas en el músculo, están insertadas en una base fibrosa que les da estabilidad, ¿sí? Esa base fibrosa es la base del corazón, ¿tá? Si yo digo que una fibra o una despolarización va hacia el ápex, va hacia acá. Una despolarización hacia la base va a ser hacia acá, ¿tá? Espectacular. Entonces yo puedo sentir la zona de máximo de impulso en la región del ápex, ¿tá? Puedo sentir frémito, por ejemplo. ¿El frémito qué es? Principalmente en la estenosis de la aorta, cuando sale aquel gran volumen de sangre a alta presión y la aorta no consigue abrirse la válvula totalmente porque tiene una estenosis, ¿tá? ¿Qué pasa? Al salir la sangre y la válvula no estar abierta y estar un poco más cerrada, vibra, ¿tá? Esa vibración se llama frémito, ¿tá? Que lo van a escuchar, tunta, tunta, tunta. ¿Por qué? ¿Por qué después del segundo ruido? Porque después de la eyección, ¿tá? Que es el cierre de las aurículas, de las válvulas arteriales. Entonces van a escuchar tunta, tunta. Y cuando le pongan la mano en el tórax al paciente, van a sentir el frémito, ¿tá? Cuanto más grave la estenosis, más intenso el ruido y más fácil de palpar. ¿Cómo se palpa un frémito? ¿Cómo se siente? ¿Ya pasaron la mano a un gato ronroneando? Sí. Igualito, es misma cosa. Se van a colocar a mão no peito y van a sentir, ¿ah? Vibrando a mão. Ese es el frémito. Bueno, ¿qué más? Ese paciente. Están cardiovascular, el paciente está acostado, ¿sí? Lo apalparon. Ahí van a ver la parte circulatoria porque están evaluando aún el sistema cardiovascular. En la parte circulatoria, ¿qué voy a ver? Voy a ver pulsos, ¿sí? Entonces el paciente está ahí acostado, ustedes van a evaluar los pulsos. Pulso, ¿qué pulsos van a evaluar? Yugular, no, yugular tiene pulso. Carotidio. ¿Qué otro pulso? Radial. ¿Qué otro pulso? Poplíteo. Precisa femoral é constrangedor para o paciente.
eu vou no poplíteo. Se o poplíteo tem pulso, é porque o femoral tem pulso. Não precisa, femoral não, fica me enfiando a mão ali. Tem que tirar a calça do paciente. Não precisa, tá? É ali que não precisa medir. Se você não sentir o pulso poplíteo, aí você pede licença e vai ter que ir lá no femoral, tá? Então, que pulso vou, membro inferior, vou assim, direto no poplíteo, e aí eu quero avaliar a perfusão periférica, eu vou ir lá no pulso pédeo, tá? Pulso pédeo, acá, na artéria pédeo. Espetacular. Aí veio a perfusão periférica, já aproveito, olha os dedinhos do pé, tá bonitinho, sim? Sem cheirar, né? Acho que depois você tem que lavar as mãos muito bem. E este paciente tem ingurgitação jugular. Quiere decir que en cada latido, tá? Coloca a mão no pulso radial, en cada batimento, en cada latido, temos um retrocesso da sangre nas jugulares, tá? Essa é a ingurgitação jugular. Na ingurgitação jugular, vocês vão pesquisar o que é, porque acontece, tá? Na ingurgitação jugular, quer dizer que em cada batimento o sangue deveria sair pela aorta, mas ali um tantinho está voltando para onde? Se está na jugular, jugular vai para onde? Jugular é uma veia que desemboca onde? Está trazendo sangue de onde a jugular? A cabeça, desce por aqui e fica para onde? Na cava superior, tá? Então tá voltando pela cava superior e tá voltando pela jugular. Aí, isso já ocasionaria uma certa sobrecarga no coração? aí vocês vão procurar por quê, né? A ingurgitação jugular pode ser grau 1, 2, 3 ou 1x, 2x, 3x, tá? Ali seria grau 2. Grau 2. Como que eu sei? Como que eu avalio o grau 1, grau 2? Vocês vão pegar e vão fazer uma linha imaginária entre a clavícula e o reborde do maxilar inferior. Esse trecho entre o maxilar e a clavícula, ustedes van a dividir en 3 partes. Si la ingurgitación jugular es hasta 1/3, sería grau 1, ou vocês podem colocar ali, vocês podem colocar 1x ou 1/3, tá? Si llega hasta 2/3, sería 2x, ou na ingurgitação jugular 3 cruces, que é completa, que aí já não sei até onde vai, que eu vejo que chega até aqui e some, tá? Desce, sobe, desce, sobe. Como eu vejo Paciente, não, nada, você só olha pra ele assim, deitado. Aí tem que ter o olhão bem... Não, é muito visível. Você não tem olho ainda clínico. Comece no ônibus, no mercado, olhar para o pescoço das pessoas. Vocês vão ver muita pessoa com ingurgitação jugular andando por ali. Mas você vê o quê? Tipo, o que demonstra que tem isso? Vocês vão ver um pulso subindo no pescoço. Uma vena aqui, eu já vi. É a jugular. É mais saudável. Eu vou trazer na próxima prática. Na próxima prática eu vou trazer as imagens, tá? Vocês vão ver, van a ver o pulso que coincide com o pulso, um reflujo em la jugular. A jugular é visível? Não é visível. Tá? Então vocês vão ver uma coisa que salta aqui no pescoço que não deveria estar. Não tem como não enxergar, hein? De quê? Isso que tu tem que procurar. Eu já vi. Esse é teu trabalho de pesquisa. Tem um canal no... Tá. O médico que eu trabalhava falava que dava pra ver muito isso, pessoa com crise de pânico ou com crise de ansiedade mesmo, porque dá pra ver mesmo, pulsando.
Mas é diferente do que a incurgitação jugular, tá? O paciente está em repouso, deitado, e você vê em cada batimento a incurgitação. Um pouquinho, grão 1, você vê que vai até mais da metade do pescoço, e aquela que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Vou trazer os vídeos. Em repouso, tu faz o exame físico. Aqui, ó. Deitadinho. Tá? Bueno, esse paciente, depois de avaliar toda a parte vascular, fomos pro abdômen. O abdômen também, eu tenho que primeiro auscultar e depois apalpar. Por quê? Porque o músculo liso intestinal ele é muito reativo. Então, se eu vou querer apalpar ele tudinho e depois querer auscultar, vai estar uma barulheira, né, que não vai ser real, tá? Então, o primeiro que eu faço é auscultar. Eu vou ouvir o quê? Ruídos. Se chamam ruídos hidroaéreos. Vão encontrar como RHA, tá? Ruídos hidroaéreos. Podem ser presentes, que é normal, pode estar aumentado, pode estar diminuído. Muito aumentado, quer dizer que meu intestino está mais ativo do que deveria, tipo uma gastroenterite, uma inflamação intestinal, tá? Ou ausente, como ela falou, que se não tiver ruídos na barriga, tem que chamar o cirurgião. Cirurgião correndo, porque o sinal, a paralisação intestinal é um sinal ruim, tá? Sinal ruim, quando o intestino paralisa, porque ou está com uma infecção grave, tipo uma ruptura de apêndice, ou houve um bólvulo, tá? Uma torção, ou um infarto, alguma coisa muito grave que está acontecendo no abdômen, tá? Em signo de alarma. Aí vocês vão palpar. Nesse caso, pode ser apenas uma pulsão no intestino, ele para tudo. Se você não ouve nenhum ruído, nenhum barulho, porque ele parou tudo, tá? Você sempre vai ouvir. E o ruído é aqui, depois aqui, tá? Mas quando você coloca o estetoscópio em qualquer lugar, você vai ouvir, porque ele gera um timpanismo. Então, por mais que esteja mobilizando aqui e você está ouvindo aqui, você vai ouvir, tá? Você vai ouvir. Imagina aqui uma sala assim, e aqui está fazendo barulho. Onde você ouvir lá de fora, né? Colocar a orelha na porta, não interessa onde está surgindo o barulho, você vai ouvir, tá? Fiquem tranquilos. A auscultação intestinal. O que eu vou fazer depois? A palpação. A palpação tem vários métodos em semiologia, vocês vão ver que é importante a percussão, tá? Abdominal, tá? Por que a percussão? A percussão eu vou avaliando onde tem solidez, né? Que é o som mate, e onde tem ar, que é o som timpânico, tá? Sempre o som tim, 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 toc, 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 tá? Então ali vocês vão vendo, vão fazendo também, tá? Com isso eu posso descobrir massas, por exemplo, tá? Aumento do tamanho do fígado, aumento do tamanho do baço, somente com a percussão abdominal. E aí eu vou apalpar. Apalpar sempre tem que começar suave e superficial. Tá? Por quê? Porque eu não sei o que eu vou achar, tá? Se eu for lá querer já logo de cara apalpar profundo, eu já vi ruptura de vaso por apalpar, tá? Por fazer uma palpação profunda, tá? Claro que não era um paciente normal, um paciente que estava com uma esplenomegalia, sim? E que o médico, ao fazer uma palpação profunda, mas enérgica, conseguiu romper o baço do paciente. Então, sempre vocês vão começar com palpar superficial, tá? Superficial. E aí, devagarinho, vocês vão ir apalpando de forma mais profunda. Tem que saber apalpar, sim? E a sua vez, vocês apalpam para quê? Para, primeiro, procurar buscar aumento de tamanho de órgãos, tá? Seria primeiro o hígado, o vaso, tá? Útero, masas em fossas ilíacas na mulher, sim? Tá? Ovário.
mas sempre com cuidado. Se eu tiver um ovário com um cisto gigante, apalpando, eu posso estourar ele também. Então, sempre com cuidado. E depois tem pontos dolorosos, ¿sí? Pontos dolorosos específicos que eso van a ir viendo después en semiología. En el caso de este paciente, ¿sí? El único dato positivo es el hígado, que aparece a 4 centímetros, más o menos 3 dedos, 4 dedos del reborde costal. De ahí le hago una pregunta: ¿el hígado debería palparse? ¿Qué ustedes creen? Sí. No. ¿Tá? O hígado está por baixo das costelas. Cuando hacen la eliminación, hay llenarse y además se va a llenar a cada torácica. O que va a tomar así, no va a poder palpar el hígado profundo. Tu observación es muy buena, pero debo hacer una corrección. Cuando uno respira hondo, el diafragma se contrae, no relaja. El diafragma, cuando se contrae, baja, y cuando relaja, sube. ¿Tá? Eu devo contraer el diafragma para respirar, para inspirar, y relajo el diafragma, no solo el diafragma, sino también los intercostales para expirar. ¿Tá? Entonces, contraigo diafragma, contraigo intercostales, creo una expansión de la caja torácica. Cuando expiro, relajo todo. ¿Tá? Entonces, cuando inspiro, el diafragma se contrae y baja, ¿tá? Pero aún así, yo puedo palpar en pacientes delgados, magrinhos, posso palpar um reborde, mas o que eu posso palpar mais talvez uma vesícula, tá? Mas apalpar o fígado não é possível, tá? Você pode sentir enfiando os dedos debaixo da costela, ainda inspiração profunda. Tente fazer você mesmo, a ver se consegue. Inspirar, tenta fazer. Intentar respirar hondo y colocar los dedos por debajo de la costilla. Intentar. No vas a tocar el hígado, está normal. Pero este paciente está como 4 centímetros por debajo del reborde de la costilla, o sea, de la costilla, 4 dedos, 4 centímetros por abajo. Está gigante. Não sei, você tem que procurar, tá? Bueno. Uma inflamação no fígado poderia causar isso, não? Sí, pode. ¿Qué más tiene este paciente? La hemoglobina 6,7. Ahí ustedes van a buscar todo eso en el próximo. Nosotros nos juntamos y discutimos lo que ustedes encuentran. 6,7, hematocrito 20,7. Aquí ustedes van a procurar, ¿sí? HCM es hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que está dentro del eritrocito. 10.900 leucócitos, glóbulos blancos, creatinina de 2 y plaquetas. Nossa, fiquei mexendo assim. Parece que ficou doendo. E plaquetas 45.000. No sé, antes que... Radiografía. Arriba, antes del examen físico, se le hizo al paciente, porque vivimos en una zona endémica para dengue. Como todo paciente que llega con dolor de cuerpo y fiebre, se le hace ¿qué en el pronto socorro? Prueba del lazo, ¿tá? Paciente o no. Sí. Llegó en Foz. No solo Foz, Brasil entero es endémico para dengue, pero acá tenemos el año todo. Llegó paciente con fiebre, dolor de cuerpo, se le hace prueba del lazo. Y él le dio el prueba del lazo positivo. Ustedes van a buscar qué es la prueba del lazo, qué evalúa. ¿Sí? ¿Sería la coagulación? No es la coagulación. Van a decir qué evalúa la prueba del lazo. Pero no es la coagulación. Bueno, ahí la prueba de lazo le dio positivo. Este paciente, la radiografía de tórax, mostró, les voy a traer el próximo, ¿tá? Porque nosotros vamos viendo por etapas, vamos a traer las imágenes. Va a tener derrame pleural bilateral. Diga. Aí, no caso, tipo, conforme a gente for colocando, já pode colocar as probabilidades do que poderia ser. No caso, poderia colocar, tipo, dengue hemorrágico. Não, porque não estamos em fisiologia. Então, não vai fazer diagnóstico com esse paciente. Então, tipo, como é...
Quem vai colocar no crime? Por quê? O porquê de A cada gente coisa? faz cada teste. Por quê? Por que a prova de laço dá positiva? Que A identifica? regurgitação, no caso, seria por causa da insuficiência cardíaca. Poderia ser. Não sei, é isso que tu vai procurar. A relação. Mas não é? Não. Mas não é por causa que o sangue está subindo, todo e não está conseguindo. A encurquitação jugular? É. Achei que estava falando ainda da prova de laço. Não. Sim. É isso. Mas por quê? Que mecanismo? Insuficiência cardíaca. Sim, esse aqui é um paciente. Eu dou um diagnóstico para vocês. É um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, descompensada. Pronto, já tenho o diagnóstico. Não precisa mais se estressar. Não, mas Eu quero saber por quê. Por quê que tem isso? Por que tem encurquitação jugular? Você me disse porque tem insuficiência cardíaca. Mas por quê? Porque o que causa isso? Vou explicar o mecanismo de caso, porque o sangue. Não, porque qual que é o mecanismo fisiológico ali? Não é fisiopatologia. Olha só, olha como é difícil. Suficiente, e aí o sangue está voltando. Por que volta? Porque não está funcionando bem. Então ela não vai ter força suficiente para o sangue. E às vezes funcionar corretamente, o sangue subir corretamente como deveria fazer no pescoço e ela vai descendo. Então aqui cada vez mais forte no caso. Seria por mais forte a insuficiência de não ter força para jorrar o sangue para cima e o sangue vai voltar? É uma veia. A veia só que a insuficiência no caso não seria só das artérias. Como? A insuficiência no caso não seria só da artéria, porque do fluxo sanguíneo no caso. Não, insuficiência de quem? Tem insuficiência cardíaca do coração. Isso. Por que esse coração, que passa no coração que está causando encurquitação jugular? Isso que vocês vão pensar. Porque assim, se a gente tem uma volemia maior, né, e a gente tem uma pressão maior dentro do vaso, o coração vai sofrer para fazer. Isso pode ter uma alteração pulmonar na respiração, pode ser renal na respiração e essa circulação Pode estar ficando mais cheio de sangue, não está voltando sem conversa. ou até porque ele Precisa trabalhar mais para bombear mais sangue. Então ele tem que trabalhar Eu tô lutando com o sono pra ir tentando prestar atenção. Esse final de semana vai ser mais Eu vou chegar trabalhar mais forte, bombear mais forte para mandar o sangue. Por quê? O que ele tem? uma anemia, se é uma anemia que a pressão Não, insuficiência é uma anemia. Por que ele olha na insuficiência cardíaca? Por que o coração está se esforçando mais? Ele está tendo um acúmulo demasiado. Porque ele está com pouca respiração, está respirando muito. Não, sequência. Professora, seria por causa de uma hipertrofia do coração? E por que ele está hipertrofiado? Por causa da pressão alta, por causa Da pressão alta. tá trabalhando no coração. É isso. Aí o coração vai essa. Não tenta, você está querendo ir. Simplificar. Simplificar. Você está querendo pular a lagoa e eu quero que você nade na lagoa. Entendi. Você está querendo. Olha só a importância de entender o processo. Se eu não entendo o processo, como que tu vai tratar esse paciente? Ele morreu, tá? Pronto, mas faz sentido. Esse paciente. Ele morreu. Esse paciente. Ó, e a gente vai discutindo isso na prática. Fale. faz sentido que a pressão alta, a pressão aumentou porque a gente não está tendo uma regulação adequada dos líquidos corporais também. Isso já é fisiopatologia. Por que ele é hipertenso? Não nos interessa. Não, só para entender seu raciocínio, que eu fiz. Não. É. Porque assim, Mas ele é hipertenso faz muito tempo. Né? Ele já é hipertenso. Ele chegou assim. Prof, no caso disso que ele está tendo edema no MMI. Sim. Isso já está tendo acúmulo de líquido e de sódio. Esse acúmulo de líquido, ele, como coração ou músculo, poderia ter ocasionado um tamponamento cardíaco, por exemplo, que justificaria também o somato, o ruído. Mas por que falar de diagnóstico? Por que vocês estão indo no diagnóstico? Eu quero que vocês expliquem o sintoma do paciente.
Eu quero que vocês expliquem o sintoma. Se tu sabe explicar o sintoma, vai saber tratar ele. Mas vocês não estão achando, mas por isso que você tem que agora ir lá para casa e pensar e discutir entre vocês. E lá atrás também, eu vejo que não estão ouvindo, quando vocês vão ter que escrever isso, tá? Vão ter que entender o processo e escrever. Sim? Que relação tem? Bom, tiene derrame pleural, bilateral. Eu já sabia que ia aparecer um derrame pleural nesse paciente antes de fazer o raio-x. Sim, porque não estava, o som estava muito baixo nas duas bases, murmúrio vesicular. Se eu estou ouvindo lá longe, porque tem uma coisa no meio atrapalhando, que é o líquido, tá? O eletrocardiograma, ritmo sinusal, van a buscar, sim? Baja amplitud, está tudo baixo, sim? Com alteração na condução de rama direita, sim? Discreta progressão de onda F, van a buscar. Ecocardiograma, aumento, um pouco aumento discreto, um pouco de aurículas. Função sistólica do ventrículo esquerdo de 48%, tá? De la fracción efectiva de eyección, tá? Fracción de eyección de ventrículo izquierdo, FEV, está en portugués, desculpa. Disfunción diastólica, tipo 3, que es un patrón restrictivo. A los 2 días del ingreso, o sea, estando internado, tuvo un dolor precordial que se irradió a brazo derecho, a brazo izquierdo, se descompensó, compensación de todos los síntomas respiratorios y muere. O mataram, vai descobrir. Você vai mandar isso pra gente, né? Vou matar. Tá? Então, olha o que a gente tem que procurar. Temos que identificar dados clínicos, exames alterados, e eu estou trazendo o alterado, não estou trazendo tudo para não confundir a cabeça. Nós vamos ir trabalhando com casos clínicos completos para vocês poderem ter agora, mais para frente, a capacidade de falar: está alterado, está bem, está alterado, está bem. Agora, para não confundir, eu trouxe só o que está alterado, tá? Exercício difícil esse. É? É um exercício difícil esse, a explicação do sintoma. Sim, porque a gente tem que voltar, porque a gente não teve prática nenhuma, né? Mas eu vou perguntar, como é que tu vai saber? Que manejo você vai... Adianta você querer chutar o diagnóstico? Se tu não entende o processo fisiológico alterado, como que você vai entender que maneira, o que eu vou fazer com esse paciente? Não houve isso e por isso esse paciente faleceu. Então, assim, na É por isso que ele faleceu. Você quer que a gente explique? Pode dizer que a gente vai, sei lá, fazer a articulação, organizar, se vai ter genética, se vai ter... Eu não te identifico. Positivo que apareceu pequena. O que é dizer em pequena? Estar, prevalaço positivo igual a dengue. Aí o paciente entrou no protocolo de dengue, depois eu vou contar o que fizeram, que levou ao óbito do paciente, tá? 2 dias depois. Antibiótico para ele. Não. Tá? Qual é o protocolo de dengue? Hidratação. Adeus.